Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Vamos dar início nessa noite, nessa reunião, aleluias, de adoração ao nome do Senhor. Agradecer a Ele por mais esse dia que Ele nos concedeu, apresentarmos as nossas vidas. Pai, te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, engrandecemos, Pai, ao único digno de honra, de louvor e de glórias, Pai, ao Teu santo, poderoso, excelso nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te honrar nessa noite, Deus, com Deus as nossas vidas, com a nossa adoração, Pai, com as nossas ofertas, Deus. Nós, ó Deus, queremos te honrar nessa noite, ó Deus, engrandecermos o Teu nome, Senhor, erguermos o Teu nome nessa noite, Senhor. Deus, e que, ó Deus, o Senhor possa nessa noite receber a nossa adoração, receber as nossas ofertas, Pai, derramar, ó Deus, o Teu fogo, Pai, nesse lugar, ó Deus, o Teu fogo, Pai, do avivamento, Senhor, o Teu fogo, Senhor, que purifica, Senhor, as nossas vidas, que nos santifica, Pai. Deus, que nos restaura, Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa mover em nossas vidas, em nosso meio, que nós não venhamos sair como nós chegamos nesse lugar, mas que possamos, Pai, receber de Ti, ó Deus, mas também, ó Deus, ofertarmos o nosso melhor, ó Pai. Nos ensina a adorarmos ao Senhor, nos leva, Espírito Santo, a essa adoração sincera, a essa adoração verdadeira, que agrada o coração do Pai, aleluias, e que move o coração do Senhor, que alegra o coração do Senhor, e que o Senhor responde, aleluias, com fogo e com glória. Deus, em nome de Jesus, precisamos, ó Deus, do Teu fogo, Pai. Precisamos, Deus, da Tua glória, Pai. Então, ó Deus, nós pedimos, enche esse lugar, enche as nossas vidas, em o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Deus. O Senhor e não digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nos que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome. Vamos agradecer o nome do Senhor nessa noite e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluia! Se quem além de um Deus tão grande poderia fazer essa obra poderosa nas nossas vidas? Somente o soberano. Por isso nós agradecemos e engrandecemos o Senhor nessa noite. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A quem entregamos o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos, oh, aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés,
temos, o que porventura nós nos tornarmos, Senhor, tudo pertence ao Senhor, tudo é teu, Pai, porque a nossa vida é tua, completamente tua, Senhor. Receba, Senhor, as nossas vidas como oferta no teu altar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Senhor dos céus, para todos os irmãos, receba de bom grado Nossa adoração. os beijões, Vão cair, enfermidade, vão sumir. que é o Espírito de Deus. Já se encontra por aqui. Ele está movendo em nosso meio. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo tocando você. Ele pode, quer e vai fazer o milagre acontecer. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer um milagre em você. Glória a Deus, aleluia. Vão cair, em nome de Jesus, vão sumir. Que o Espírito de Deus Já se encontra por aqui. Milagres vão acontecer e os louvores vão subir, porque o Espírito de Deus já se encontra por aqui. Erga suas mãos para adorar, sinta Cristo tocando você. Ele pode, quer e vai fazer um milagre acontecer. Não importa a hora e o lugar, com Jesus só basta confiar. Ele pode, quer e vai fazer um milagre em você. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluias, toda glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, aleluias. Nome poderoso, aleluias. Nome sobre todo nome. Nome sem igual, aleluias. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluias. nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que não
de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio no mar, na da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a sua imagem. Usa-me, peça ao Senhor. Filho de Davi, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Para a glória do nome do Senhor, nós estamos aqui, aleluias. Pastor Júnior. Graça e paz. Amém. Graças a Deus, acabou o verão, estamos no outono. Outono é mês dos frutos, Aleluia. mas vamos estar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 13. À medida que forem achando, dão glória a Deus e Cristo irmãos. Glória a Deus. Diz assim o Senhor Jesus: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todo que está na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus, ele usa aqui as metáforas do sal e da luz. Para falar a respeito ou causar um impacto na sociedade através dos seus seguidores e seus discípulos. Falando do sal, ele diz que o sal, se ele for insípido, sem gosto, sem sabor, ele não serve para usar na cozinha, ele não serve, além de temperar, também preservar, conservar alimentos como carne, peixe. Jesus está falando em uma época que não havia geladeira, não havia freezer para conservar os alimentos. Israel, por exemplo, eles comiam muito peixe. E nem todo peixe comprava comia no dia ainda fresco. Precisava salgar aquele peixe para que ele fosse preservado para outros dias. As carnes também assim eram salgadas para a sua preservação. Ele diz: se o sal for insípido ou sem sabor, ninguém vai desejar esse sal, vai querer comprar esse sal, vai querer fazer uso desse sal na sua cozinha. Ele diz que a única forma de usar esse sal é lançar ele fora na terra para ser pisado pelos homens. Por quê? Quando o sal era guardado por muito tempo, perdia a sua validade, o seu sabor. Ele era usado sobre lugares como pátio, estradas escorregadias, para dar uma firmeza no terreno. Era lançado também na neve, lugar de muita neve. Ela derretia e ia secando aos poucos com aquele sal. Era lançado em grande quantidade. E as pessoas passavam ali por aqueles terrenos onde o sal era espalhado e ia pisando naquele sal. E quando Jesus usa aqui essa metáfora do sal, o que ele quer dizer para cada um de nós, pois essa foi a forma que ele falou naquela época para os seus discípulos de então, e fala também para os discípulos dessa atualidade. O sal em nossas vidas, ele serve para chamar a atenção de outras pessoas, através do nosso testemunho, através do nosso posicionamento diante de Deus, para que as pessoas venham vendo em nós
alguma coisa que vale a pena, e através do que ela vê de nós trazemos ela para a presença de Deus, trazemos ela para Cristo. Porque hoje você vê que quantas pessoas estão amarguradas, estão tristes, sem esperança. Mas para que essas pessoas conheçam o Deus libertador, o Deus que preserva a vida, ela precisa ver o sabor que há em nós. Se não houver nenhum sabor em nossas vidas, ninguém verá Cristo. Nenhuma pessoa vai querer servir a Jesus. Porque as pessoas, para servir a Jesus, o que elas querem? Elas querem chegar diante de um Deus que traduza para ela a paz, e esse é o nosso Deus. Ela quer vir após um Deus que transforme a sua vida. E o nosso Deus, Ele é transformador de vidas. Ela quer vir a um Deus que converta as tristezas dela em alegria. E o nosso Deus é esse Deus que converte tristeza em alegria. Mas ela só virá a Deus se ver o sabor de Cristo em nossas vidas. A segunda metáfora que Jesus usa para que através dos seus seguidores venha impactar a sociedade que está vivendo em um caos, uma sociedade que está perdida, uma sociedade que está se afundando na corrupção, na imoralidade. E Jesus quer fazer uma transformação nessas vidas, nessa sociedade. Mas para que isso aconteça, é necessário que através de nossas vidas seja causado um impacto nessa sociedade. Ele disse que somos luz no mundo. Nós estamos aqui porque nós somos luz, não que possuímos luz própria, mas essa luz é o reflexo da luz de Cristo em nossas vidas. Essa luz é uma luz que desceu do céu para nos fazer também filho das luzes como Jesus é. E nós precisamos nos posicionar nessa condição como luz. A luz, ela reflete. E qual o reflexo? O que nós vamos refletir nessa sociedade pecaminosa e perdida? Nós vamos refletir o reflexo de Cristo, que é bondade, felicidade, alegria e felicidade. Pois é tudo isso que a sociedade tem procurado nesse tempo: paz, alegria, fidelidade, amor. E as pessoas precisam ver isso em nós que vamos refletir. Ah, mas aí eu posso pregar em uma praça pública, pregar durante 2 horas dizendo que Deus é amor, que Deus é paz, que Ele é a felicidade que as pessoas procuram. Mas se eu não refletir isso nas vidas, a minha pregação não terá nenhum valor. Se você não conseguir refletir essa luz na vida das pessoas, a sua mensagem será uma mensagem sem valor. Nós temos a responsabilidade
refletir esse reflexo da luz de Cristo na sociedade. Uma luz, como Jesus continua dizendo esse texto, ela não pode ser escondida. Uma luz escondida, ela não é luz. E a luz, ela resplandece de uma maneira espetacular. Sabe em que lugar? Na escuridão. Nós só sabemos que há luz porque há treva. Nós só sabemos que servir a Jesus é maravilhoso porque no passado nós não servimos. Não éramos de Cristo no passado e a nossa vida era uma vida sem sabor, e é uma coisa terrível de uma vida de amargura. Hoje, se você olhar, existem pessoas que ontem procuraram uma alegria, um sabor para a sua vida, mas não veio esse sabor para a vida dela, porque ela não recebeu a cura que você recebeu, que nós recebemos. Porque existe uma raiz de amargura entranhada no coração dessa pessoa, e ela está morrendo aos poucos, sendo sufocada aos poucos, precisando que o reflexo atinja a vida dela, o reflexo dessa luz. É responsabilidade de levar a cura através da luz para essas pessoas. A responsabilidade é nossa. Jesus disse que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Lá no alto, no período da noite, acende as luzes na cidade lá do alto. E as pessoas que estão no vale, que estão na planície, olha lá para aquele alto e vê que lindo e é bonito. Quando você sai daqui e vai para a capital, você chega lá e vê aqueles morros que nós não temos aqui. Na nossa planície não existe um morro para que tenhamos a ideia que nós estamos falando, mas nós sabemos, quando nós estamos chegando lá, olhamos tudo iluminado. Não tem como esconder aquilo. Ela reflete durante o período da noite, o período das trevas, da escuridão. Nós sentimos reflexo daquela luz. E a nossa luz, a luz que nos ilumina, ela só vai refletir lá na escuridão, nas trevas. Essa luz, ela não pode ser escondida. Como Jesus continua falando que não pode esconder essa luz, ele diz que não pode esconder um candeeiro no alqueire. O alqueire era um vasilhame onde as pessoas armazenavam grãos. Ele diz que não pode em uma casa esconder o candeeiro no alqueire. Tem que colocar ele no velador para que ilumine a todos da casa. Como que nós vamos iluminar a todos? Como que nós vamos levar luz a todos? Sem esconder o nosso conhecimento. Digo, o conhecimento de Deus. Sem primeiro viver isso. Primeiro precisamos aplicar em nossas vidas aquilo que nós temos aprendido com Deus. Aplicar em nossas vidas. Aplicando em nossas vidas, nós vamos testemunhar de Cristo. Vamos dar testemunho do Senhor Jesus. Nós vamos iluminar o mundo com o testemunho de Cristo. Nós vamos iluminar o mundo com as nossas vidas. Se nós somos luz,
na face dessa terra, nós precisamos ser fiéis em tudo. Precisamos de uma fidelidade que só tem quem é luz. Nós precisamos de uma fidelidade que só tem quem já perdeu a sua própria vida para ganhar vida em Cristo. Essa fidelidade, Jesus disse que ela precisa ser até a morte. Amém, Deus. Uma fidelidade através da nossa fé, porque se nós somos luz, nós temos uma fé inabalável, uma fé que nenhum ser humano sem Jesus tem. Ele pode ter uma fé natural, acreditar que ele vai fazer alguma coisa e vai dar certo, mas para ser fiel até a morte, só quem é luz. Só tem essa fé quem é luz, quem tem se posicionado diante do Senhor, nosso Deus. Nós vamos refletir essa luz através das boas obras. Uma luz, ela não precisa anunciar, falar, gritar, eu sou luz. Não precisa. Ela reflete na escuridão. E vamos ser conhecidos como luz exatamente nos lugares onde nós achamos que para nós está sendo difícil, estamos sendo importunados. No lugar onde nós não gostamos, porque o lugar que a gente mais gosta é a casa da gente, a igreja da gente, são os lugares que nós mais gostamos. Mas Deus quer que nós sejamos luz onde não tem luz. Na nossa casa tem luz, porque nós exercemos nosso sacerdócio na nossa casa. Na nossa igreja tem luz, porque onde reunir 2 ou 3, Jesus está ali, é luz. E Ele está em nós, está dentro de nós. Se Ele está dentro de nós, nós somos luz. Se Ele está dentro, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o combustível que nos deixa aceso continuamente, onde não se apaga nunca essa luz. Porque o combustível, o Espírito Santo, Ele está dentro de nós. E nós vamos então refletir essa luz, dar testemunho nos lugares onde nós somos perseguidos. Dentro da igreja não somos perseguidos. No nosso lar, nós não somos perseguidos. Nós temos aflições em todo o tempo. São aflições. Mas perseguição dentro da nossa casa, perseguição na nossa igreja não existe. Existem provações em qualquer lugar. Existem preocupações. Mas a perseguição, ela está lá na treva. E nós precisamos estarmos lá no meio da perseguição para refletir essa luz, a bondade de Deus, o amor de Deus, a felicidade, a alegria, a felicidade. Precisamos refletir isso lá nas trevas. Às vezes, acontece muito com jovens que não querem se posicionar da maneira que deve se posicionar diante das afrontas, da oposição, porque nós sofremos também oposição. Foi feita uma pesquisa em que muitos jovens cristãos, aquele que está dentro da igreja, que dá glória a Deus, aleluia,
ele só é crente até chegar à universidade. Quando ele chega na universidade, ele começa a entrar em um campo onde é verdadeira treva. Na hora onde ele tem oportunidade, porque se ele chegou lá, quem foi que levou ele? Foi Deus. Se nós chegamos a determinado lugar, porque Deus nos levou, permitiu que nós chegássemos. E ele chega lá, Deus colocou ele lá, para que a luz que está nele refletisse naquelas trevas. Porque quando ele chega, todos já vão entender. Isso aí é crente. Essa aí é crente. Porque é a luz. Ela brilha nas trevas. Isso aí é luz. E quando ele percebe que a luz dele está brilhando, aí ele começa a tremer na base. Só tem eu aqui de luz. Mas eu pergunto, nós temos aqui dentro duas lâmpadas acesas. Estou vendo ali o reflexo e mais uma ali do lado. Quanto mais luz, quanto mais lâmpada, melhor. Brilha mais, clareia mais. Mas se tiver uma lâmpada só aqui, ela já surge um efeito extraordinário. Então, se você chegar em um lugar onde só você, luz, é o suficiente para que essa luz reflita em todas as vidas, você vai sofrer perseguição e oposição, mas você tem que resistir. Porque o poder de Deus está na sua vida. Deus não nos leva em nenhum lugar para que sejamos derrotados ou envergonhados, mas para que sejamos exaltados. Porque quando nós somos exaltados pelo luz, nós glorificamos o nosso Pai que está no céu, diz o Senhor Jesus. E afinal de contas, para que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Nós, por exemplo, passamos por um período terrível. Eu confesso que não pensava em passar por aquela dificuldade que foi a Covid 2019. Pensava que não. Muitos companheiros foram embora. Na época, quando a gente estava lá na convenção, a mensagem chegava: pastor fulano passou por sempre. A esposa do pastor não sei quem, Deus chegou. O filho tinha até jovem, porque o comentário é que os idosos, quem tivesse diabetes, alguma doença, ia tudo embora. Tem gente hoje com diabetes aí que está vivo, porque Deus preservou, porque tem propósito. Nós não podemos sair do propósito de Deus. O segredo é permanecer no propósito de Deus. E nós estamos aqui porque nós temos propósito. Deus tem propósito em nossas vidas, como luz. Nós fazemos a diferença de nós chegarmos como luz. Nós ainda vamos iluminar muitas cidades. Porque como luz, nós somos edificados, e quem nos edificou não foi homem. Quem nos edificou foi Deus. Ele tem nos colocado com nossos pés em cima de uma rocha. Nós não andamos sobre areia movediça, nós não andamos sobre lamaçal, mas nós estamos edificados sobre uma rocha. Nós estamos edificados em cima dos montes, onde todos vejam o reflexo dessa luz. Ainda
e enfrentemos oposição. Ainda que sejam grandes as dificuldades, ainda que venha tempo de escassez, de crise, mas nunca vai faltar em nossas vidas o combustível. Nunca nossa lâmpada vai se apagar. Nunca, porque a fonte que nos ilumina, ela é inesgotável. Ela é inesgotável, é uma fonte eterna, é o Deus poderoso. Nunca vai faltar o combustível, porque Ele é eterno. O Espírito Santo de Deus em todas as dispensações, embora agindo de forma diferente, mas sempre está em ação, como está aqui nessa noite, como está aqui nesta noite, operando maravilha, como está aqui nesta noite, fazendo coisas grandes e maravilhosas, porque essa é a fase dele agir maravilhosamente nesta terra, diante dessa sociedade. Esse é o tempo de Deus, da ação de Deus, é o tempo que Deus quer nos usar como luz para iluminar essa sociedade que está afundando na corrupção, mas ainda é jeito, porque o nosso Deus é Deus restaurador. Só não vamos deixar de forma alguma as dificuldades nos abafar, enfraquecer a nossa fé. Só não vamos perder a esperança, o nosso vínculo com Deus, como está sempre alinhado com Ele, sempre alinhado com o céu, porque como sal, nunca vamos perder o sabor. Como luz, não queremos se apagar, porque não vai faltar lenha, não vai faltar lenha. Aleluia. E nesse altar o fogo vai continuar aceso continuamente. Que Deus abençoe. Jerusalém, sou
esperando para dançar. Enche-nos do teu azeite, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Nós somos tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo, pela sua presença, pela unção. Obrigado, Deus, por ter iluminado nossas vidas. Nome da unidade, estamos na luz. Só temos a agradecer ao Senhor pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo zelo, pois o Senhor, como nosso pastor, tem cuidado de cada um de nós, tem velado com as nossas vidas. E o propósito, Senhor, continua forte em nossas vidas. Por isso estamos aqui. Porque o Senhor quer ainda nos usar nesse mundo de trevas. Oh Deus, abençoe poderosamente cada vida. Abençoe, Senhor, que o Senhor dê orientação, que o Senhor venha falar de uma maneira mais especial, para que todos venham entender o que o Senhor ainda deseja fazer em cada vida. Que venha receber, meu Pai querido, da sua parte algo especial. Aquilo que não conseguiu entender nessa noite, que o Espírito Santo venha revelar. Sim, Senhor. Oh Deus, e que possamos falar assim como está em sua palavra. Eis-me aqui. Amém. Envia-me. Oh Deus. Glória, glória. Oh Jesus, o Senhor é a nossa luz. Sim, Senhor. E como nós queremos permanecer com o Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida, só o Senhor é luz. Não há luz em nenhum outro. Oh Deus, outro Deus, ele é falso. Outro Deus não é luz, é treva. Só o Senhor é a luz. Nos glorificamos por isso. Glorificamos o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai das coisas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Pai querido, quero te pedir que a semana que começou o dia dessa noite, oh Deus, eu não sei como que foi o dia de cada um aqui, pois eu sei, ainda que tenhamos dificuldades, mas a luz nos falta. Amém, Deus. Oh Deus, porque o Senhor está sempre presente. O Senhor é o nosso pastor e não faltará. Amém, Deus. O Senhor é a luz que não se afasta, só está dentro de nós.
Muito obrigado por isso, Deus. Te exaltamos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Pai querido, nós te adoramos de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, por tudo que o Senhor tem feito em favor de nossas vidas. Ó Deus, me leva de volta para nossas casas agora, para que continuemos o culto em nossas casas. Nos abençoe, nos livre dos acidentes, dos assalteadores, do homem sanguinário, das balas perdidas, de todos os males desse mundo tenebroso. Ó Deus, enfim, envia anjo do Senhor para ministrar em nosso favor, segundo a necessidade que se faz presente. E assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.